Olá pessoal, eu sou o Jonathan aqui da devaprender.com e aqui hoje no canal nós vamos fazer algo bem interessante que é criar o nosso próprio portfólio, ok? Do zero, sem que você tenha que ter conhecimento prévio. Então, se você é novo aqui no canal, não sabe ainda o que nós fazemos aqui, esse canal é para você aprender sobre programação, você ter dicas de carreira e de como se desenvolver como um programador e também, claro, de criar aplicativos aí do zero, ok? Nesse canal você vai ter essa oportunidade, tá? Então, para a lição de hoje, você não precisa ter nenhum tipo de experiência, tá? Nós vamos fazer aqui bem do zero. Você precisa de apenas duas coisas que nós vamos adquirir aqui agora. Então, você vai entrar no Google aí, né, e vai baixar apenas um programa que é o VS Code, tá? Nosso editor de texto. Então, entre aí no site do VS Code e faça o download dele para que você possa acompanhar com a gente neste tutorial, ok? Então, feita a instalação, ele é bem simples, basta clicar Next, Next. Feita a instalação, nós vamos abrir esse programa. Então você vai entrar aqui nas extensões, nesse botãozinho aqui, e digitar Live Server. E você vai baixar essa primeira extensão e fazer a instalação dela, que ela vai te permitir que você veja as alterações em tempo real, tá? Então instala ela aí e depois volte aqui para o nosso tutorial. Então, feita a instalação aqui da extensão, nós vamos entrar aqui, né, no nosso primeiro botãozinho aqui, clicar no maisinho no primeiro botão e criar um arquivo HTML. Nós vamos chamar ele aqui de Home, tá? E aqui, para que a gente comece, eu vou fechar aqui para que dê um pouco mais de espaço. Nós temos que criar o HTML. Então, a base do HTML você pode digitar, você pode criar apenas digitando um exclamação e o down tab aqui ele já vai criar para você toda a estrutura inicial, tá? E aí, precisando apenas que você dê um tab, e aqui você digite o nome do seu site. Vamos colocar aqui de meu site, ok? E aí, perfeito, nós vamos colocar aqui só para dar um início aqui rapidamente, dar um H1. Já vou explicar, H1 é apenas um título, nós temos de H1 até os outros H2, 3, 4, 5, ele vai diminuindo de acordo com o tamanho. Então aqui você vai digitar o seu nome rapidamente só para a gente testar se está tudo ok. E você vai abrir novamente aqui o arquivo, vai clicar com o botão direito e apertar em Open with Live Server. E aí ele vai abrir para você o seu site aqui, que se você editar aqui agora, ele vai aparecer em tempo real, perfeito? Então essa é a função dessa extensão. Então o que nós estaremos criando aqui hoje? Nós vamos criar um site parecido com esse aqui, tá? É um site basicamente que vai mostrar os seus projetos, o seu portfólio, e ele vai ter um menuzinho aqui na parte do topo, né? O seu nome aqui, um botão, o link para ir nos seus projetos, e logo abaixo vai ter várias divisões aqui que exibem os seus projetos, tá? E no final, os créditos com o seu nome. Por que eu estou ensinando isso aqui? Eu quero que várias pessoas possam ter o seu site de portfólio. Claro que eu quero que você modifique isso aqui de alguma forma para que não fique igual o de todos os outros. Inclusive, se você tem interesse em saber como deixar esse site online para que você possa expor isso para outras pessoas, deixe nos comentários que eu vou também, posso também criar um tutorial ensinando isso. Então aqui a primeira coisa que nós temos que fazer é criar uma navegação. Nós temos que criar o nosso menu no topo ali. Então nós vamos fazer nós vamos abrir uma div chamada Nav e vamos dar um tab aqui, completa automaticamente se você está usando o VS Code, então fica bem mais simples fazer dessa forma, tá? Nós precisamos agora dos itens do menu. Esses itens do menu vão estar dentro de uma tag UL, tá? Que é uma tag de itens não ordenados, e aqui dentro nós teremos aqui mais mais 4 itens, tá? Você pode agilizar digitando LI vezes 4 e dando um tab e ele vai criar todos para você. Tá? A primeira vai ser nossa logomarca, a segunda nossa home, o terceiro projetos e o último contato. Perfeito. Você pode ver que não tem nada estilizado ainda. Nós vamos chegar nessa parte ainda. Então, para que nós possamos deixar ele ali, né, de forma horizontal, nós vamos fazer o que? Nós vamos criar nosso estilo, né? Nós vamos colocar estilização nesse site usando o CSS. Por enquanto, nós vamos fazer dentro dessa mesma página aqui, mas o certo é você separar isso em um arquivo diferente, tá? Mas nós vamos deixar tudo na mesma página aqui para simplificar um pouco o nosso processo. Então, o que nós temos que fazer agora? Nós vamos dar aqui um ID para que ele possa ser usado para estilização, tá? Se você passa um ID aqui, você pode depois aplicar alguma estilização sobre ele. Vamos chamar isso aqui de top menu, ok? E aqui em cima nós vamos criar um hashtag top menu, que quer dizer que nós vamos criar estilização para esse ID que nós colocamos aqui, tá?
Então, neste caso, nós vamos colocar o tipo de display para flex. Nós vamos dar uma cor mais acinzentada, que é essa que eu até anotei aqui para não esquecer ela. A margem vai ser de 0, para que você não tenha nenhum espaço ali entre o topo e o final. E para que você não tenha nenhum espaço a mais ali e você não entenda por que está tendo algum espaço a mais ou a menos, é importante que você aplique sobre o body inteiro uma margem de 0, tá? Que você vai remover, por exemplo, como você viu aqui na direita, ele removeu esse espaço. E agora nós vamos utilizar os itens que estão ali dentro. Então, para que nós façamos isso, nós precisamos pegar ali o nosso top menu e dentro do top menu todo o li, né? Todo o list item. E dentro dele, o que nós queremos fazer? Nós queremos trocar a cor para branco. Nós queremos também tirar a decoração de texto, tá? Então, text decoration para none. Deixa nenhum tipo de decoração ali. É importante que você faça isso. O tipo de display vai ser block. O padding vai ser de 15 pixels. 15 pixels é basicamente a espaçação, o espaçamento que nós vamos definir aqui dentro, tá? Esse espaçamento já vai fazer sentido logo que nós terminarmos de fazer aqui, ele ficar horizontal, você já vai entender. O espaçamento, esse padding aqui, nada mais é que o espaço na parte inferior, na parte superior, à direita e à esquerda. Nós queremos um espaço de 15 pixels entre cada um desses itens, então por isso nós temos aqui o padding de 15, tá? E finalmente, para deixar ele da forma que nós queremos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o top menu, o li e o first child. O que é esse first child? O primeiro elemento, tá? Basicamente o primeiro elemento. E nós vamos fazer o quê? O right, o margin right, a margem à direita automática. E dessa forma, o que vai acontecer? É só uma pequena correção aqui, nós temos que colocar esse D dentro da UL, tá? Não dentro do nav. Dessa forma, nós temos aqui o menu na parte do topo, que é o que nós queremos aqui. Então, o próximo passo aqui nós já temos esse menu da parte de cima. Nós queremos agora este item central. Então, nós temos que criar uma div. Uma div é basicamente uma separação, uma forma de separar os seus dados no HTML. Então, nós vamos criar essa div aqui e aqui dentro dela nós vamos dar ela uma classe para que ela fique organizada. Vamos chamar ela de section 1, tá? Vamos chamar ela de section 1. E aqui nessa section 1 nós vamos definir alguma estilização para ela. Então voltamos aqui ao estilo, vamos dar um ponto section, que significa que nós vamos criar um CSS para classe e não para ID. Tá? Então sempre que você define o ponto e o nome de algo, você está definindo o CSS para uma classe. E dessa forma nós vamos definir aqui uma altura fixa para ela, tá? Uma altura e um tamanho fixo. Então a primeira coisa que nós queremos aqui é dar um display flex. Tá? O display flex é a forma que nós vamos espaçar, nós vamos distribuir os itens na tela. O display flex é a forma mais simples de fazer isso, então nós vamos usar ele porque ele deixa você fazer toda a centralização de forma rápida e simples. Então nós vamos definir aqui uma altura e nós vamos colocar aqui a altura de 33 VW. Pessoal, só uma pequena correção aqui. Eu percebi depois que eu fiz o vídeo que eu tinha feito errado aqui alguma coisa. Em todas as seções, section 3, 2 e 1, eu não estou dizendo aqui de view width, é view height. Então é VH ao invés de VW, tá? Porque o VW, ele fala da largura e o V height, né, ele fala da altura, que é o que nós queremos tratar de fato. Então, em todos que eu disse aqui para sections VW, eu quis dizer VH, ok? Então, se você vier nas sections aí, altere para VH, tá? Section 1, section 2 e section 3. E na section 1, e na section 1 especificamente, nós vamos colocar 100% de view height, tá? Então 100%, para que ela ocupe 100% espaço e depois ela mova aí para baixo nos seus projetos. Perfeito? Só essa pequena correção. Basicamente ele quer dizer uma porcentagem do que está sendo visto. Você já vai entender quando nós colocarmos uma cor aqui. Então vamos colocar uma background color de... Eu tenho uma cor bem específica aqui que é o verde, que nós vamos usar para essa aula. Eu até anotei ele aqui, né? Para que nós não perdamos ele. Então ele tem aqui a 33, ele está ocupando exatamente 33%, né, em questão de altura em relação a todo o espaço que eu tenho disponível aqui. Se você mentalmente tentar calcular isso aqui, entre esse ponto de baixo e esse ponto de cima, ele está ocupando aproximadamente 33%. Tá? E se eu aumentar aqui, ele vai aumentar junto comigo. Então ele vai ser mais responsivo. Perfeito, então nós vamos descer aqui, nós vamos colocar agora o nosso nome e nosso botão. Então nós temos que criar aqui um outro div, e aqui dentro dele nós vamos colocar uma classe
chamada centralize. Tá? O que é essa classe? Nós vamos definir ela aqui em cima, ponto centralize, e nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer... Na verdade, antes de mostrar a classe, deixa eu mostrar para você o que aconteceria se você não colocasse essa classe aqui, tá? Só para que você entenda a diferença. Vamos definir aqui um H1 e colocar o meu nome. Tá? Ela vai colocar ali em qualquer lugar e logo abaixo eu vou colocar um botão. E vamos chamar aqui de meus projetos. Ele também vai definir em qualquer lugar. Tá? E por que isso está acontecendo? Porque você não definiu nenhuma classe que vai centralizar esses itens ainda. Então nós vamos definir aqui agora isso. Então nós vamos fazer aqui um margin alto e text align center. Tá? E ele vai centralizar perfeitamente aí os seus itens bem no centro da tela. Então se eu fizer isso aqui, né, aumentar ou diminuir, ele não vai perder a centralização. Então isso resolve nossos problemas de centralização. É importante que você tenha essa classe aí para que você use ela várias e várias vezes aí nas outras sessões. Nós já vamos entrar aqui depois em estilização para melhorar um pouquinho a fonte, todas essas outras questões, tá? Então agora nós vamos criar o nosso primeiro projeto. Então se a gente voltar aqui, né, a próxima agora é criar o nome do projeto, né? Quer dizer, as seções de projeto. Então vamos criar aqui agora o projeto. Nós precisamos então de mais um div e vamos chamar esse div aqui de projetos, tá? Para que nós possamos usar ele mais tarde. E claro que nós vamos querer dar um nome de seção aqui também, tá? Vamos chamar de section 2. Perfeito. Então aqui nós vamos trabalhar com tabelas. Por que tabelas? Tabelas é a forma mais fácil de você centralizar itens, porque ela simplesmente vai fazer o que você já conhece, né? Você tem linhas e tem colunas, e se você tem apenas uma linha e duas colunas, ela vai alinhar o primeiro item aqui e o segundo item aqui, então ele já vai ter esse alinhamento simples para você. Nós vamos dar um table, tab. Aqui dentro nós temos uma table row, ou seja, uma linha, e dentro dela nós vamos ter apenas dois itens, então td e td, tá? E aqui primeiro vai entrar a imagem do projeto, e aqui embaixo vai entrar descrição do projeto. Tá uma bagunça agora, mas por quê? Nós temos que definir várias questões aqui para deixar ela mais interessante. Então nós vamos aqui em cima e vamos definir alguns estilos aqui para esse section 2, tá? Colocar o tipo de display para flex, para que ele faça toda aquela questão de alinhamento. Nós vamos colocar o background color novamente, né, branco, e claro, o width, que é a largura, para 33 view width, tá, VW. Então nós vamos aplicar a nossa classe centralize aqui para que ela faça a mágica para a gente. Então se a gente aplicar aqui centralize, ela vai fazer a mágica de alinhar para a gente os itens. E aqui, claro, que nós temos que colocar agora a imagem do projeto. Então a imagem do projeto vai entrar aqui como uma tag imagem, tá? Então você vai fazer uma imagem, tab, e aqui nós vamos colocar um link para uma imagem. Eu já tenho alguma imagem. Temos aqui uma imagem, tá? Coloquei ela aqui. Você pode ver que ela ficou gigantesca, totalmente desproporcional aqui, tá? Nós já vamos resolver essa questão em um minutinho. Então, nós precisamos que essa imagem seja alinhada, tá? Mas antes que nós resolvamos isso, é importante que você deixe um tamanho específico para cada coluna da tabela, para que ocupe, por exemplo, 40% a primeira coluna e 60% a segunda. Então, por exemplo, nós vamos colocar aqui width 40%, 40%, e na segunda 60%. Porém, você pode ver que a imagem está gigante. Isso aqui nós precisamos definir uma classe também para a imagem, para que ela fique corretamente alinhada, tá? Que ela fique corretamente posicionada. Então nós vamos definir uma classe aqui, vamos chamar ela de imagem projeto. E nós vamos definir algumas especificações para ela aqui em cima. E aí nós vamos querer que ela ocupe apenas width, que a width dela, né, seja apenas de 15 VW e height também 15 VW. E aí ela vai ocupar um espaço extremamente menor. Nós vamos querer que o padding left dela seja um pouco maior
para ela não ficar grudada ali, né, na parte esquerda. Nós vamos colocar um padding left de 15 pixels. Ela vai ficar um pouco menos grudada ali, tá? Então aqui agora nós vamos criar nossa seção de projetos. Então vamos criar aqui uma div, e dentro dessa div nós vamos chamar ela de projetos. E aqui nós vamos colocar a nossa classe, vamos chamar ela de section 2, e também nós vamos aplicar aqui a centralize, tá? A nossa classe centralize, para que tudo que fica aqui dentro esteja centralizado. E aqui dentro, a forma mais simples de criar essa estrutura de duas colunas é usando uma tabela. Então nós vamos usar uma tabela aqui, uma table, e dentro dela nós teremos uma linha, né, uma table row, e duas TDs, que são as colunas basicamente, né? E aqui vai entrar a nossa imagem, que vai ser a imagem do projeto. Por algum motivo está bugando aqui meu código, mas tudo bem. E aqui dentro nós vamos colocar, né, a imagem em si. Está aqui a imagem, claro que ela está totalmente gigante aqui agora, né? Nós vamos já resolver isso agora. Nós vamos criar uma classe para ela aqui chamada de imagem projeto. E vamos definir algumas propriedades aí para essa classe aqui em cima no nosso estilo. Então, vamos dar aqui um ponto, o nome da nossa classe, e aqui nós vamos definir, por exemplo, que o width dela, né, o tamanho dela lateral será de 15 VW e o height também de 15 VW. Ela vai ter um padding left de 15 pixels para que ela não fique grudada ali, né, à esquerda. Então ela vai ter um pequeno espaçozinho aqui, para que ela não fique grudada com a tela. Nós queremos que essa primeira coluna ocupe apenas 40% do espaço e que o 60% restante da segunda coluna seja usado para o texto. Então nós vamos definir aqui um estilo, style with 40%, então 40%. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa, podemos até copiar aqui, né, na nossa segunda coluna, ela vai ter 60% de espaço. Então aqui na segunda coluna nós vamos definir uma UL, e aqui dentro nós vamos colocar os nossos projeto 1. E logo após nós vamos colocar aí um list item, com 5 itens mais ou menos. E aqui nós vamos colocar descrição do projeto. Vou simular aqui uma descrição maior, fazendo um copiar e colar aqui rapidamente. Tá, uma descrição um pouquinho maior. E na segunda, nos outros itens aqui, seria onde você colocaria as tecnologias, tá? Tecnologias. Então, para que esse texto se alinhe à esquerda, nós temos que fazer aqui, né, dentro do TD, nós vamos colocar a propriedade text align left. E ele vai se ajustar à esquerda da forma que você já deve ter visto aí, por exemplo, no Word. Vamos dar um Enter aqui para ficar um pouco mais organizado. E logo após esse projeto 1, nós vamos colocar uma tag HR, que é a tag que vai dar um espacinho e colocar uma linha para você, para que fique um pouco mais organizado. Então já estamos começando aqui a ter uma estrutura. Vamos agora melhorar a fonte, usando a fonte do Google. Nós vamos usar aqui um Google Fonts. E vamos pesquisar a fonte chamada FJALA. FJALA. Tá aqui. Tá, nós vamos dar em mais, clicar em mais aqui, clicar nesse item que vai aparecer, e nós vamos copiar esse link aqui, para que nós possamos colocar ele bem aqui em cima, dentro do head. Isso aqui que nós estamos fazendo é basicamente definir uma referência para as fontes do Google, para que nós possamos usar ela. Vamos copiar essa fonte aqui, CSS, e vamos passar ela para dentro do body, para que todas as fontes dos nossos sites estejam usando essa fonte aqui do Google, ok? Pode fechar aqui. E quando a gente volta aqui já tem uma fonte muito melhor. Então nós basicamente finalizamos a criação dessa seção. O que nós podemos fazer agora para deixar mais legal é deixar essa fonte aqui, né, com a cor mais esverdeada. Nós queremos que tudo aqui seja de uma cor verde, então nós vamos aplicar sobre todos os itens que estão dentro da lista. Então podemos fazer aqui com style mesmo, não é a melhor forma é você criar uma classe, porém como é apenas uma cor, nós podemos fazer dessa forma mesmo, tá? Então nós vamos fazer aqui color e definir a cor para 271, que é esse verde aqui. Perfeito? Se você gosta de outra cor, você pode usar outra cor também. Quero que você se divirta fazendo isso aqui, então pode usar a cor que você mais gostar. Nós vamos na nossa seção Section 2. Vamos aqui na Section 2.
Vamos criar aqui algumas propriedades. Tá? Então, o Section 2 aqui vai seguir basicamente a mesma lógica do Section 1. Tá? Então, nós vamos definir as mesmas propriedades de tamanho. A única diferença aqui é que nosso background color vai ser white, ou seja, branco. Basicamente, nós temos a estrutura de seções prontas. Então, a única modificação que nós temos que fazer agora, nós vamos apenas copiar e colar aqui. Nós vamos copiar, colar. Então, ele já criou novamente aqui pra gente. Só que, claro que nós não queremos que seja exatamente da mesma cor. Então, aqui nós vamos definir uma section 3. E aí, para diferenciar, nós vamos aqui em cima, vamos criar uma section 3. Copiar essas propriedades. E aqui nós vamos definir a cor, essa cor aqui. Tá? Para que fique um pouco mais claro essa diferença. Então, só que nós não queremos que seja exatamente um embaixo do outro. Nós vamos inverter essa ordem aqui. Tá? Eu falo uma coluna, a coluna da imagem nós queremos na direita e a coluna da descrição na esquerda. Então é bem simples. Nós vamos copiar essa coluna aqui, essa primeira coluna, dar um Ctrl X e copiar e colar ela depois. Tá? No segundo lugar. E para finalizar, nós vamos colocar aqui uma última seção de projetos. Vamos copiar aqui a primeira seção que tem os projetos, né? E nós vamos copiar abaixo da última div aqui, para que ela fique aqui embaixo. Então nós temos aqui, nós vamos chamar ela de section 2, na verdade. Você pode deixar ela aqui como section 2, porque ela tem exatamente a mesma estilização da section 2. Então, a única coisa que você teria que mudar aí seria agora as descrições, certo? Projeto 1, Projeto 2 e Projeto 3. E o que nós vamos fazer agora é criar um footer, tá? A parte de baixo do site. Então, footer, dá um tab. E aqui dentro nós vamos criar um H5, que é um tipo de título menor. E nós vamos dar a classe centralize, que nós precisamos que ele fique centralizado também. Centralize. E aqui dentro nós vamos colocar o seu nome, tá? Então, criado por... e o nome da pessoa que criou o site. Só que você pode ver que ele está simplesmente aqui em branco, né? Nós queremos que ele tenha uma barrinha ali mais escura, então nós temos que criar uma classe, né? Uma definição aqui em cima para o footer. Nós queremos que ele tenha, um background color black, um padding de 30 pixels, para a esquerda e direita, para a parte superior e a parte inferior. E nós queremos que a cor do texto que seja usado dentro dele seja branca, então white. Então, se a gente vier aqui embaixo, ele já está com toda essa configuração feita, ok? Então, alguns últimos ajustes aqui para deixar mais legalzinho esse projeto. O que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos mudar aqui Jonathan. Nós vamos mudar aqui o nosso nome aqui. Nós vamos deixar isso branco, tá? Dizendo style igual a color white. Nós queremos que esse botão também, quando você clica nele, ele te leve para a seção de projetos. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar um link, e o link você cria usando a tag A. Tá? E aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos jogar esse button dentro da tag A. E dessa forma, nós vamos colocar um href aqui, href, que é uma referência, né, para o ID projetos. Então, quando nós clicamos aqui, ele te joga para o projetos, tá? Você viu aqui que ele fez isso. Se eu colocar em tela inteira, talvez fique um pouco mais claro. Pronto, jogou direto para projetos. Só que você viu que ele vai, tipo, de uma vez, né? Ele não fica aquela transição bem fluida. E nós podemos resolver isso bem facilmente. Basta que você venha aqui no Style, e aí em cima do body você vai adicionar um HTML. Só alinhar isso aqui rapidamente. E aqui nós vamos colocar o scroll, né, behavior para smooth, que é suave. Nós queremos que seja bem suave. Então quando você vem aqui e clica agora, ele vem de forma suave fazendo esse scroll. Perfeito? O que nós podemos fazer com esse botão? Nós podemos vir aqui no botão e nós vamos colocar uma classe dentro dele. Então class, botão vermelho. E aqui nós vamos definir essa classe aqui em cima. Ponto. Então nesse botão vermelho nós queremos uma cor
bem específica do fundo dele, né? O background color tem que ser dessa cor aqui. Nós queremos que o border radius, que vai basicamente criar uma borda arredondada, seja de aproximadamente 5 pixels. Então vai criar uma borda arredondada pra gente. A cor do texto em si vai ser branca, para ficar mais claro. E nós queremos um padding de 15 pixels. Esse padding basicamente é para que ele expanda a borda. Que ele expanda a borda aí e deixe um pouco maior este botão. Fique mais fácil de clicar. E nós queremos que a fonte também seja usada dentro dele. Só que ele não está sendo aplicado. Então nós vamos vir aqui, vamos copiar a fonte, voltar no botão e aplicar a fonte aqui dentro, para que ele fique também sendo usado aqui dentro. Na verdade, vamos diminuir esse padding para 10. Eu acho que ele está muito grande dessa forma. É assim. Então melhor com 10. Então, um último ajuste aqui, dentro da sua tabela de cada seção de projeto, é importante que você aplique a classe centralize também, para que ele organize, para que ele centralize esses itens quando você aumentar e diminuir o tamanho da tela, tá? Então, vamos colocar aquele também, centralize, e aqui também, na última tabela, centralize. Então, quando você aumenta aqui o tamanho da tela, ele se mantém centralizado. Perfeito? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se você tem alguma dúvida, se você gostaria de saber como colocar o seu projeto online, deixe nos comentários para que nós possamos fazer então um outro tutorial ensinando como deixar os seus projetos online e como melhorar um pouco mais dessa questão visual e da questão de projetos. Ok? Isso aí. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e nós nos vemos na próxima aula.